Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 14 até o versículo 20. Quando chegou, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. E lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Meus amados irmãos, hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o significado da Páscoa para nós cristãos. Vejam, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que significa passagem. A Páscoa para nós cristãos é tido como o maior evento, a maior festa cristã, a mais importante das celebrações cristãs. Porque nela nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, que se deu no dia de domingo. Vejam bem, para nós cristãos, a história da Páscoa, ela remete ao Antigo Testamento, quando Moisés estava ali diante de Faraó, tentando convencê-lo a liberar o povo judeu para que fossem ao deserto adorar ao Senhor. Mas Faraó estava com o coração endurecido e não quis permitir que o povo fosse adorar a Deus no deserto. Então Moisés, dado por Deus, ele lançou sobre aquela terra, sobre aquele país, algumas pragas, no total de 10 pragas. E a 10ª praga, com o objetivo de convencer Faraó a liberar o povo judeu, foi a praga da morte dos primogênitos no Egito. Essa passagem está lá em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 11 até o 14, onde a palavra de Deus diz o seguinte: esta é a Páscoa de Deus o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. E quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Esta foi uma determinação do Senhor para os filhos de Israel. Por causa da morte dos primogênitos no Egito,
Faraó cedeu à pressão de Moisés e libertou o povo judeu. Isso se deu mais ou menos no ano de 1250 a.C. E o povo judeu então partiu em direção a uma terra prometida, dando início à caminhada. Por isso que até os dias de hoje, durante a comemoração da Páscoa, os judeus eles comem pão sem fermento para lembrar e comemorar a saída do povo do Egito. Ainda no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 15 até o 17, o Senhor deu uma determinação ao povo judeu, através de Moisés, dizendo o seguinte: durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. E no primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar a comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento, no aniversário do dia em que eu tirei do Egito, o povo de Israel do Egito. Esta comemoração será uma lei permanente que passará de pais para filhos. Então, falando sobre o significado da Páscoa no cristianismo, deixando agora de lado a história do povo judeu que deu origem à Páscoa, a celebração de quando o povo saiu do Egito, e falando agora dos cristãos, tudo começou com os primeiros crentes, que durante a Páscoa celebravam a ressurreição de Jesus. Os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, eles consideravam o período de comemoração da Páscoa tendo início um domingo anterior, ou seja, uma semana antes. E no domingo anterior, quando eles começavam esta celebração, eles davam o nome de Domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. E durante toda a semana, passando pela sexta-feira da crucificação, que os cristãos católicos até hoje chamam de Sexta-feira Santa, e terminando no domingo, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Portanto, para nós cristãos, a Páscoa tem um significado diferente da Páscoa judaica, porque ela está ligada, ou ela está diretamente ligada à ressurreição de Jesus Cristo, à sua morte, ao seu sacrifício. E para nós cristãos, quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando a vida de Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus está vivo. Ou seja, nós estamos declarando na Páscoa cristã o triunfo de Jesus sobre a morte. Ele é a razão da nossa fé. Ou seja, não existe cristianismo bíblico sem ressurreição. E este é o significado da Páscoa cristã. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, Paulo diz assim: se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Ou seja, a razão da nossa fé, a razão de declararmos, de professarmos a fé em Jesus, se dá por causa da sua ressurreição. Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, se não houve ressurreição, então a nossa fé é uma fé em vão. Não temos razões para crer. Mas a ressurreição de Jesus, ela traz esperança
para os seus seguidores, através da sua ressurreição. A chama espiritual foi acesa no coração dos primeiros cristãos no dia de Pentecoste. E esta chama permanece acesa até os dias de hoje. A ressurreição de Jesus, então ela traz esperança, ela aquece a nossa vida espiritual com a presença do Espírito Santo. E ela tem impactado o mundo desde então. O jantar de Páscoa que nós lemos, a Santa Ceia, onde Jesus partiu o pão e deu para os discípulos. E eles comeram, e Jesus falou: todas as vezes que vocês comerem do pão, faça isto em memória de mim. O cálice que foi repartido entre eles. E Jesus falou: todas as vezes que vocês beberem do cálice, façam isto em memória de mim. Aquele jantar de Páscoa de Jesus com os seus discípulos não terminou com o seu funeral. Mas a festa de Páscoa daquele dia, daquela noite, terminou numa festa incomparável, quando Maria Madalena ouviu o anjo do Senhor, que ela pensava ser o jardineiro, dizendo para ela: ele não está aqui, ele ressuscitou. E quando Maria Madalena ouviu estas palavras, ou seja, no domingo, onde seria comemorado a Páscoa, os cristãos não estavam comemorando a morte, mas a ressurreição de Jesus. Então Maria Madalena, ela sai correndo, ela vai ao encontro dos outros discípulos, e ela chega para eles, aonde eles se encontravam, e ela vai dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E contou para eles como foi a sua experiência com o anjo do Senhor, que lhe declarou que Jesus ressuscitou. O túmulo vazio é a prova que o Cristo que nós pregamos está vivo, oh, aleluia! O túmulo vazio é a demonstração do poder supremo de Deus. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele venceu a morte. Ele triunfou sobre o inferno e se assentou à direita de Deus. Essa é a nossa Páscoa, a Páscoa que comemoramos nesse dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 57. O apóstolo Paulo, em seu brado de vitória, em sua canção de exaltação e adoração a Deus, ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas Paulo diz: louvemos a Deus, agradecemos a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está vivo, igreja. Jesus está vivo. A ressurreição de Jesus é o que fundamenta a fé do cristianismo. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião como qualquer outra. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma corrente filosófica de um passado distante, 2000 anos atrás. Sem a ressurreição, a fé perde o seu valor. Sem a ressurreição, a pregação perde o seu poder. Sem a ressurreição, não há esperança. Sem a ressurreição, não seríamos discípulos de Jesus e tampouco seríamos perdoados de nossos pecados. Sem a ressurreição, a nossa condição seria a igual de todos os pecadores que caminham neste mundo sem esperança e sem Deus. Queridos,
Sem a ressurreição de Jesus, a morte seria o fim e a esperança da eternidade uma utopia. Os mártires que morreram por causa do Evangelho teriam morrido em vão, por uma mentira, por um ideal sem valor, se não houvesse a ressurreição. Sem a ressurreição, muitos de nós seriam acusados de charlatanismo, chamados de falsos, de mentirosos, vistos como aproveitadores e pessoas ingênuas. Mas a ressurreição de Jesus é o que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões. Porque os líderes de outras religiões vieram, pregaram, anunciaram suas mensagens, mas um dia morreram e tudo acabou. Mas Jesus está vivo e nele há esperança, em Jesus há perdão, em Jesus há fé e um futuro melhor, tanto nesta vida quanto na eternidade. A certeza de que Jesus venceu a morte. Depois de 3 dias no túmulo, ele ressuscitou e ele mesmo declarou isso em sua palavra lá em Mateus 20, 18 e 19. Quando Jesus estava indo para Jerusalém com os seus discípulos, ele disse para eles: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Jesus sabia que ele estava indo para Jerusalém para ser entregue às autoridades e condenado à morte. E ele diz, ele o entregarão aos não-judeus, que vão zombar dele, vão bater nele, vão crucificá-lo. Mas aí Jesus disse, no 3º dia ele será ressuscitado. E ele cumpriu a sua palavra, porque no 3º dia Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, meus irmãos, não é uma história contada por alguns autores. A ressurreição de Jesus é um fato histórico que realmente aconteceu. Os adversários tentaram encobrir a ressurreição de Jesus. Diz a história que alguns tentaram dizer às pessoas que ele não tinha morrido, que quando Jesus foi colocado no túmulo, na verdade, ele não estava morto. Por isso, ele se reanimou e foi removido do túmulo. Outros disseram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e esconderam seu corpo para depois dizer que ele tinha ressuscitado. Outros disseram que as mulheres que afirmaram tê-lo visto, na verdade se equivocaram porque foram num túmulo errado. Porém, ainda que eles tentassem ou tentaram desacreditar as mulheres e o seu testemunho, a palavra de Deus diz que Jesus apareceu para Pedro. Jesus apareceu por algumas ocasiões para os apóstolos. Jesus apareceu para os discípulos que estavam fugindo em direção a Emaús. Jesus apareceu para uma multidão de 500 pessoas no dia da sua ascensão, quando ele subiu aos céus. Ou seja, houveram testemunhas que puderam confirmar a ressurreição de Jesus. E a palavra do Senhor diz que depois disso, depois de subir aos céus, Jesus apareceu para Estevão, quando ele estava sendo apedrejado por uma multidão furiosa. E quando Estevão olhou para o céu, lá em Atos 5:56, aliás 7:56, Estevão olhou para o céu e disse, olhem para cima, olhem, vejam, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Oh, glória a Deus! Mas como se não bastasse, quando nosso irmão João foi conduzido à ilha de Pátimos,
e deixado, abandonado ali para morrer. João então ali teve uma visão, a visão mais gloriosa que um mortal poderia ter, uma visão da glória de Deus. E olha o que João diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 16. Eu virei para ver quem estava falando comigo. Eu vi 7 candeeiros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha depois de polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia, e quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno, sobre o mundo dos mortos. Jesus está vivo, igreja. Ele ressuscitou. Esta é a razão da nossa fé. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, estava pregando para uma multidão que estavam vendo aqueles homens que eram até então pessoas simples, que agora estavam falando em outras línguas. Então Pedro começou a pregar para aquela multidão sobre a ressurreição de Jesus. Vejam bem, minha gente, se Cristo não houvesse ressuscitado, haviam ali milhares de pessoas ouvindo a pregação de Pedro. Então, quando Pedro fala da ressurreição de Jesus, se ele não houvesse ressuscitado, alguém poderia se levantar e poderia questionar a autoridade de Pedro. Alguém poderia ir e apresentar e trazer o corpo do Cristo morto. Mas ninguém ousou desafiar Pedro naquele dia. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto ouviram a pregação da ressurreição, Atos 2, 37 e 38, todos ficaram muito aflitos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Jesus venceu a morte. E eles perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu para aquelas pessoas: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e então vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ah, queridos, se Cristo não houvesse morrido, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? O que seria da igreja? Se Cristo não houvesse morrido? Mas que nesse dia possamos celebrar a vida de Jesus e glorificar a Deus. Ele é a nossa Páscoa. A ressurreição de Jesus transformou o estado mental dos discípulos. Antes da ressurreição, os discípulos eram pessoas medrosas, tímidas, ignorantes, desanimados, desencorajados. Mas depois da ressurreição, eles receberam o poder do Espírito Santo. E aqueles homens tiveram as suas vidas transformadas, suas mentes foram renovadas. Eles se tornaram valentes, ousados. Enfrentaram açoites, ameaças, prisões e morte sem temer. Você acha que se Cristo não houvesse morrido, todos aqueles homens que morreram por causa de Cristo teriam continuado anunciando o Evangelho sem negar a Cristo?
Sabe por que eles não negaram? Porque eles eram testemunhas oculares da ressurreição. Eles viveram o que há de mais sublime na história da humanidade. O Verbo que se fez carne e que habitou entre eles, e eles viram a glória de Deus através de Jesus, do Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus mudou a história em todos os cantos da terra, em todos os lugares do mundo. Existem povos, tribos, nações que são regidos pelos ensinamentos de Jesus. A palavra de Deus se cumpriu, a terra se encheu da glória do Senhor. A palavra de Deus alcançou os povos. E o poder da ressurreição, irmãos, continua transformando vidas nos dias de hoje. Sociedades são transformadas, governos são transformados, famílias são transformadas, pessoas são transformadas por causa do poder da ressurreição de Jesus. A ressurreição abriu os olhos dos discípulos para a compreensão das Escrituras. Se você puder, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 24. A palavra do Senhor conta a história de 2 discípulos que estavam indo em direção à cidade de Emaú. E enquanto eles caminhavam, Jesus se aproximou deles. E Jesus começou a andar ao lado daqueles discípulos. Mas até então eles não entendiam, eles não conheceram a Jesus. E Jesus começa então a discorrer as Escrituras, falar sobre Moisés e os profetas para aqueles discípulos. E a conversa foi tão boa, irmãos, porque quando Jesus fala conosco, através da palavra de Deus, é algo tão glorioso, que a gente não vê a hora passar. Então, de repente, o dia se findou, já estava tarde, e aqueles discípulos pararam para descansar, para se alimentar, e eles convidaram Jesus para ficar com eles e comer com eles. Então Jesus se assentou ali com eles. E na hora que Jesus pegou o pão, e que Jesus partiu o pão e deu graças a Deus, olha o que a palavra de Deus diz no versículo 31. Os seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. Queridos, guarde esta verdade no teu coração. A exposição às Escrituras trazem luz e revelação de Deus àqueles que creem em Jesus. Quando você se expõe diante da palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, por isso que durante esta caminhada de 50 dias, eu te desafio a ler as Escrituras Sagradas conosco. E para isso nós desenvolvemos um plano de leitura bíblica diária, onde você vai ler 3, 2 ou 1 capítulo por dia. E ali você vai estar exposto à palavra de Deus. E quando nós ficamos expostos à palavra de Deus, a luz do Senhor brilha sobre nós, a revelação de Deus vem até nós. Aqueles discípulos só puderam compreender que era Jesus que estava falando com eles depois que ouviram a palavra. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. A ressurreição de Jesus aqueceu o coração daqueles discípulos. Sabe, irmãos, quando nós estamos caminhando com Jesus, quando nós estamos em comunhão com Deus por meio de Cristo, o nosso coração se enche de entusiasmo e amor pelas Escrituras. Quando você anda com Deus, você sente a presença dele. Sabe o que os discípulos disseram um ao outro depois que Jesus se apartou deles? Um disse para o outro: você percebeu que enquanto ele estava falando conosco, o nosso coração estava queimando dentro do peito.
Sabe o que é isso? Quando nós estamos expostos à palavra de Deus, não apenas temos compreensão da palavra de Deus, revelação da palavra de Deus, mas nós sentimos a presença de Deus falando conosco através da sua palavra. E um coração aquecido pela presença de Deus é um coração que deseja andar com Deus, é um coração que deseja estar no templo de Deus. Eu fico imaginando no dia de hoje, enquanto nós estamos celebrando ao Senhor, nesse dia, esta reunião de culto, quantos de vocês que estão saudosos, com desejo no coração de estar no templo do Senhor, em comunhão com os irmãos, ou seja, quando o coração está aquecido pela presença de Deus, a gente quer estar na casa de Deus, a gente quer estar em comunhão com os irmãos, a oração se torna uma necessidade. Quem está em comunhão com Deus deseja orar porque ele precisa se alimentar de Deus através da intimidade da oração. Quando nós estamos com o coração aquecido na presença de Deus, o louvor se torna um momento de alegria e de prazer. Lá no Salmo 26, versículo 8, o salmista falou assim: Senhor, eu amo estar na casa onde o Senhor vive. Noutra versão diz, eu amo estar no templo do Senhor, o lugar onde está presente a tua glória. O salmista sentia prazer, alegria, de poder estar na presença do Senhor, de poder ouvir a palavra do Senhor. Tem mais ainda. A ressurreição de Jesus nos coloca no caminho da evangelização e do discipulado. Aquele que crê que Jesus ressuscitou, ele não consegue ficar calado. Ele não consegue guardar para si esta mensagem, esta palavra. Ele quer compartilhar com os outros. Olha o que diz a palavra aqui. Os dois discípulos que iam para Emaús, depois que tiveram esse encontro com Jesus, a palavra diz assim que eles se levantaram logo, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos estavam conversando entre eles e dizendo a respeito de Jesus ter aparecido para Simão Pedro. Quando os dois entraram na reunião, e a palavra diz que eles entraram contando o que havia acontecido na estrada e como reconheceram a Jesus quando ele partiu o pão. Ou seja, a pessoa que crê no poder da ressurreição de Cristo, ela quer compartilhar, ela quer falar de Jesus para as pessoas. Aqueles homens voltaram para Jerusalém cheios de esperança, querendo compartilhar com os outros e dizer para os outros: ei, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor. Ei, queridos, eu quero terminar esta palavra nesta noite, desejando a todos vocês, povo de Deus, que a nossa Páscoa, que é a passagem da morte espiritual para uma nova vida com Deus, que a nossa libertação do jugo do pecado para viver na liberdade de Cristo, que nós possamos celebrar a Páscoa todos os dias, não somente nesse dia de domingo, mas que nós possamos todos os dias estar celebrando a vida, o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. E que nunca esqueçamos, meus irmãos, que Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, ele abriu o caminho que nos leva a Deus. Hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é dia de compartilhar com as pessoas e dizer: eu creio num Cristo que está vivo, eu creio em um Cristo que ressuscitou, eu creio em um Cristo que está à direita de Deus, eu creio em um Cristo que vai voltar, em um Cristo que perdoa pecados. Hebreus capítulo 20, aliás, capítulo 10, versículo 20. Por meio da cortina, isto é, por meio de seu próprio corpo,
Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Ei, olha o que diz o escritor aos Hebreus: não abandonemos, como alguns ainda estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Você crê que esse Jesus que ressuscitou vai voltar? Porque esta é a esperança da igreja. Paulo disse: se você não crê que ele ressuscitou, então a tua fé é uma fé falha, é uma fé em vão. Mas se você crê que ele ressuscitou, e se você crê que ele vai voltar, então ouça o que a palavra do Senhor está dizendo: animemos uns aos outros. Vamos fortalecer-nos uns aos outros. Vamos dizer para os nossos irmãos, para a pessoa que está do nosso lado, que Jesus ressuscitou. E ele diz: ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Os sinais que estão se cumprindo, os princípios das dores, as crises que estão assolando a humanidade. Tudo isto mostra que Jesus está voltando, igreja. E que nesse dia, quando celebramos a ressurreição, possamos também adorar a Deus e celebrar a volta daquele que vem. Daquele que venceu a morte e o inferno e está à direita de Deus. O escritor aos Hebreus diz: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para cada um de vocês neste dia. Eu não sei em que situação você se encontra neste momento. Quais são os desafios, quais são os problemas, as dificuldades que você esteja enfrentando neste momento. Mas eu te digo, tenha paciência. Tenha paciência para fazer a vontade de Deus. Resista. Resista o poder do pecado que tenta te dominar. Resista aos poderes espirituais que tentam te oprimir. Resista ao mundo que tenta, de todas as maneiras, te iludir. E faça a vontade de Deus para receber o que ele promete. E ele conclui dizendo no versículo 37, pois como ele mesmo diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo. Só um pouquinho mais de tempo, ele diz, um pouco, ele fala, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo. Não vai demorar muito não, meu irmão. Só um pouquinho mais, ele diz, e virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. Jesus está voltando, igreja. E que nesse dia, nessa Páscoa, nós possamos celebrar o poder da ressurreição de Cristo. E possamos manter aquecidos nossos corações nesta esperança que diz o escritor aos Hebreus. É só um pouquinho de tempo, um pouquinho. E ele virá, e ele não vai demorar.